Boa noite. Vamos lá começar a nossa aula, né? A partir de hoje, o livro vai se tornar um pouco mais técnico, né? A linguagem vai ficar bem diferente da linguagem que foi usada até o capítulo 6. Ele fala assim: este capítulo em Daniel é, no meu julgamento, o mais importante capítulo do livro de Daniel. Ele diz, enquanto Daniel capítulo 9, com as suas 70 semanas da profecia, é o capítulo mais significante em matéria de profecia, né, em relação à cronologia, Daniel capítulo 7 pode ser considerado o mais significante capítulo no geral, pelas seguintes razões. Primeiro, esse capítulo confirma o esboço geral dos reinos do mundo que foram identificados no capítulo 2. Né? Então, o capítulo 2 tem aquele sonho que Nabucodonosor, ao tê-lo, se torna muito agressivo e precisa da interpretação. E capítulo 7 confirma que aquele sonho realmente tinha a interpretação que Daniel havia dado. Esse capítulo também ajuda a estabelecer, né, a vinda de um reino de Deus com características literais e terrestres, né? Porque eu tenho estudado bastante essa questão, e hoje a grande discussão na teologia é se o reino de Deus... Ninguém discute que Jesus Cristo veio inaugurar um reino, mas a discussão toda é se esse reino é um reino literal. O que significaria dizer que é um reino literal? Um reino com características terrenas, que será um reino aqui na terra, ou se é apenas um reino espiritual que acontece no céu. Quando você chega ao céu, você começa a fazer parte. Então, hoje há duas correntes principais na teologia. Nós que somos dispensacionalistas, nós acreditamos que o reino é literal. Por quê? Porque essa é a mensagem da Bíblia. E quando você não interpreta a Bíblia de forma literal, a consequência grave é que você vai ter problemas com vários assuntos, não só o assunto da profecia, né? O assunto da profecia, a gente vai dizer, não vai ter tantas, entre aspas, tantas dificuldades nesse momento, mas a dificuldade é que se você não consegue confiar em Deus, que ele fala literalmente em relação às profecias, como você vai manter a mesma confiança quando Deus estiver falando de assuntos como salvação e outras doutrinas? Então, nós acreditamos que o reino é literal. Por quê? Porque nossa hermenêutica é uma hermenêutica literal. Esse capítulo estabelece a duração do reino de Deus sobre a terra. Capítulo 7 de Daniel fala que o reino é um reino milenar. Ele estabelece o tempo do reino de Deus que está vindo, quando ele virá, né? O capítulo também introduz o conceito dessa expressão filho do homem, né? Que é uma figura celeste e transcendente que cumpre a visão messiânica do reino de Deus. Então, você vai ver lá no Novo Testamento, principalmente no livro de Lucas, quando estiver identificando Jesus como filho do homem, na mente do judeu, ele estava usando aquela terminologia que havia sido usada em Daniel capítulo 7. O capítulo ensina o reino dos santos no reino de Deus que está vindo. Então é interessante, né? Por que nós acreditamos que o reino vai ser literal? Porque Daniel vai dizer, inclusive os santos vão participar desse reino como sendo administradores debaixo, né, da direção de Cristo. Esse capítulo dá a maioria dos detalhes acerca do quarto império mundial. Você lembra da sequência dos impérios? Império Babilônico, Império Medo-Persa, na sequência o Império Grego, e o quarto império é o Império Romano. Então, o capítulo 7 vai trazer muitos detalhes sobre o quarto, sobre o quarto império mundial. O capítulo introduz também o personagem histórico chamado Pequeno Chifre. Daniel capítulo 7 vai falar sobre esse pequeno chifre, né? Que tradicionalmente é conhecido como Anticristo. O capítulo dá uma leitura celestial dessa figura que é chamado como o Ancião de Dias e o Filho do Homem, que essas duas figuras que são apresentadas em Daniel capítulo 7
certa forma, elas sombreiam a doutrina da Trindade, né? Pelo menos na encarnação, e podem ser comparadas com Deus e com o Cordeiro, como é descrito em Apocalipse 4 e 5. Então nós estamos falando aqui, antes de adentrarmos no estudo do capítulo 7 de Daniel, da importância desse capítulo, né? Eu, logo no início da aula, eu estava frisando que a mudança na linguagem que Daniel utiliza vai se tornar bastante notável. Nós observamos até o capítulo 6 de Daniel, que ele usava uma linguagem bastante fácil, uma linguagem que todos entendiam, que até era uma narrativa, né? Mas agora, a partir do capítulo 7, ele vai mudar o gênero da sua escrita, né? Quando você está escrevendo de forma narrativa, você está utilizando uma linguagem, digamos assim, bem fácil. Agora, na medida em que você vai começar a descrever algo que acontece no futuro, e no caso aqui de Daniel, algo que aconteceria há mais de 3.000 anos depois daquilo que ele estava escrevendo, então ele vai precisar fazer uso de uma linguagem, de um gênero literário diferente. É o que na Bíblia a gente chama de gênero apocalíptico. Por que é um gênero apocalíptico? A palavra apocalipse, no grego, significa revelação, né? Por isso que na língua inglesa, quando você está lendo o livro de Apocalipse, lá tem Revelation, né? Por quê? Que é a tradução de Apocalipse para... o inglês é Revelation, né? E para o português seria, quando você traduz literalmente, revelação. Só que alguns autores acharam melhor fazer uma transliteração da palavra e jogar ela como ela é no grego para o português. Então, no grego, apocaliptos, né? Quando joga para o português, joga só apocalipse. Mas a ideia é essa, é um gênero literário que vai fazer uso de muitas figuras de linguagem, de muitos símbolos, para tentar expressar uma realidade que acontece muito tempo depois daquilo que está sendo escrito. Por quê? É uma linguagem que vai tentar expressar o que vai acontecer no futuro. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse capítulo 7. Ele fala sobre o tempo da visão que é dada no capítulo. Perceba que no verso 1, então você está em Daniel capítulo 1, verso 1 ele diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Lembra que ele voltou para Belsazar. Belsazar aparece aonde? No capítulo 5, né? Então, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Então, aqui é próprio Daniel que tem a revelação. E ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, perceba que no versículo 1 do capítulo 7, há uma volta para o primeiro ano de Belsazar, que coloca o capítulo, quando você olha de uma forma cronológica, antes do capítulo 5 e antes do capítulo 6. Aqui no capítulo 5 já é a descrição do último dia do reinado de Belsazar, né? Então, esse sonho acontece antes. O capítulo 7, ele trata de assuntos que aconteceram antes do capítulo 5. Só para você entender isso. Cronologicamente, o capítulo 7 está posicionado antes do capítulo 5 e do capítulo 6. O material aqui em Daniel não é sempre um material entregue em ordem cronológica. Isso ajuda a reforçar a ideia de um hiato, né? Porque eu falei para você, Daniel... o livro de Daniel fala sobre várias fases na vida de Daniel. Começa com ele por volta de 18 anos e termina quando ele já é um ancião. Então há muitos hiatos, há muitas, digamos assim, há muitos vales em que nada é revelado. Depois aparece mais revelação, né? Então Daniel está conscientemente, ou seja, recebendo a inspiração, debaixo da inspiração do Espírito Santo, colocando esse material intencionalmente para destacar algumas verdades. Então, vamos ver a intensidade de Daniel. Esse capítulo mostra a intensidade de Daniel por todo o período em que a visão lhe é dada. Perceba o seguinte, no versículo 2, vamos voltar lá, Daniel capítulo 7, versículo 2. No versículo 2, diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando. Então Daniel estava olhando a visão. Versículo 6 diz assim: depois disto,
continuei o quê? Olhando. Então, se você quiser grifar essas expressões na sua Bíblia, ajuda para você entender o que é que estava acontecendo. Você entende a visão do perfil traçado por Daniel, né? Quando você está fazendo uma filmagem, você tem às vezes várias câmeras, né? Então, câmera 1, aí mostra um ângulo, câmera 2, né? Então aqui, quando você olha esses detalhes, você consegue perceber isso, como se você tivesse vendo a visão na câmera que está com Daniel, né? Porque é uma visão que tem vários ângulos, mas vamos entender isso pelo ângulo que Daniel passa para nós. Então, versículo 2, eu estava olhando. Versículo 6, depois disto continuei olhando. Versículo 7, ele diz, depois disto eu continuava olhando nas visões da noite. Então, é algo que não se processa, não é uma visão rápida. É uma visão que acontece de forma bem demorada. Versículo 8, ele diz assim, estava eu a observar. Alguns traduzem, estava eu a contemplar. Então, olha, a visão, ela não se dissipou rapidamente. Daniel começa a olhar, passa bastante tempo olhando, e depois ele está, a Bíblia diz, contemplando. Porque o que é contemplar? É mais do que olhar, né? Contemplar é quando você está descrevendo os detalhes da coisa. Por quê? Porque aquela visão, ela tinha muitos detalhes. E é exatamente aí a importância da visão. Como os detalhes tinham significância profética, você vai ver, ele vai falar de 10 chifres, vai falar de 7 chifres. Esses chifres, depois quando você interpreta, são nações. Então, ele precisava ter certeza de que havia 10 chifres ali, ou havia 7 chifres. Então, é por isso que ele está o quê? Contemplando. Versículo 11, ele diz, estive olhando. A palavra é a mesma, estive observando. Versículo 11, continua, estive olhando. Versículo 13, eu estava olhando. Versículo 19, ele continua dizendo, então tive o desejo de conhecer a verdade. Então, olha, ele estava olhando, observou todos os detalhes, mas agora ele queria entender por que aqueles detalhes estavam sendo apresentados daquela maneira. Versículo 21. Eu olhava. Então, a visão, você percebe, é bastante intensa. Daniel está observando e ele não só observa, ele contempla tudo aquilo e agora ele quer entender por que aquilo estava sendo apresentado, né? Que nesse PowerPoint você vê um pouco do que ele viu lá, né? Pelo menos uma descrição que quando você joga para as imagens que nós temos hoje, né? Ele vê 4 bestas, daqui a pouco a gente vai ler esse sonho, né? E Daniel estava vendo coisas diferentes. Você não encontra um leão com asas, né? Você não encontra, por exemplo, um leopardo com 4 cabeças, né? Você não encontra um dragão com tantos chifres assim. Então são detalhes que Daniel estava querendo entender. Versículo 15 diz que Daniel estava como? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito estava como? Alarmado dentro de mim. Versículo 28, ele diz, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito, o quê? Se perturbaram. Então perceba que Daniel está como? Ele está abalado ou ele está tranquilo quando ele vê a visão? Quando ele vê aquilo que está se colocando diante dele? Ele é abalado. Claramente, ele está agora como? Usando as palavras aqui do versículo 28, está perturbado, né? Então, Daniel, de fato, não está tranquilo depois que vê a visão. Pelo contrário, ele está bastante estressado. Em visões posteriores, Daniel fica doente. Se você continua a ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel está vendo essas visões e ele chega a adoecer. Por quê? Porque ele não entende o que está se passando e ele quer entender, mas esse entendimento não é simples. Daniel precisa se envolver bastante com aquilo e ele chega ao ponto de adoecer. Então ele diz, algumas vezes nós lemos o texto sem perceber a seriedade das matérias que estão diante de nós. Então, essas passagens devem nos lançar ou devem nos tirar desse tipo de complacência. Quando você lê o livro de Daniel, você está só lendo
os relatos de Daniel. Você não está passando por aquilo que o autor do livro profético passou. Mas é algo que a gente precisa entender. Na medida em que você começa a estudar essas coisas, aí você vai identificar na sua vida uma realidade diferente. Né? Por que na medida em que a gente aproxima mais de Deus, às vezes as coisas ficam mais difíceis na nossa vida? Por que você está querendo estudar a Bíblia e aparentemente era para tudo ficar mais fácil, mas fica mais difícil? Exatamente por isso, porque existe uma batalha espiritual. Então Daniel, que estava envolvido em tudo isso aqui, claramente ele demonstra isso, ele destaca isso, por quê? Porque o autor inspirado da Bíblia Sagrada quer nos mostrar isso. Quando você for estudar a Bíblia, quando você estiver interessado em aprender isso aqui, não só para você viver, mas para ajudar outras pessoas, pode ser que situações como essa aconteçam. Você se envolva tanto na coisa que você até se torne, assim como Daniel, uma pessoa que passou por essa dificuldade toda. Versículos 2 e 3, você percebe essa figura. Vamos ler. Ele diz, Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, ele diz que, olha, os ventos estão agitando aquilo que ele chama de um mar grande. Aí, versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha que coisa interessante. Você está olhando para o mar e, de repente, do meio do mar surgem esses animais, né? Eles saem profeticamente daquilo que ele chama o mar das nações. Quando você está estudando profecia, aos poucos você vai entender que algumas palavras já têm um certo significado associado a elas. Por exemplo, as pessoas, como nós somos normalmente como? Nós somos inabaláveis ou nós temos a tendência a balançar quando as coisas acontecem na nossa vida? A gente balança ou a gente fica lá firme? A gente balança, né? Então, o autor inspirado de Tiago até vai dizer que nós somos como a onda, que é impelida e agitada pelo vento. Então, quando você olha para a linguagem profética, quando ele fala de mar, normalmente ele está associando com as pessoas. As pessoas, elas são assim, elas são extremamente inconstantes. E a Bíblia nos chama para mudar isso aí. Mas ela nos retrata dessa maneira. Então, quando você olha aqui no versículo 2 e 3, ele fala desse mar grande, profeticamente está se referindo às nações. Nos versículos 2 e 3, nós vemos que o vento está, o quê? Tumultuando o mar, ele está deixando o mar revolto. E 4 grandes bestas emergem do mar, que são claramente os 4 impérios mundiais. Os mesmos impérios mundiais descritos no capítulo 2. Só que no capítulo 2 eles são descritos como aquelas partes da estátua, né? Mas aqui eles são apresentados como esses animais, como essas bestas, né? Então o mar aqui é o mar das nações, uma figura claramente identificada no contexto. O fato de que o vento está fazendo com que aquele mar fique tempestuoso implica que a ativa soberania de Deus tem o poder nesse processo. Então o vento é como o poder de Deus, né? Jesus Cristo até falou isso, né? Que o vento, ele vai para onde quer. Por quê? Porque Deus é quem comanda as forças da natureza, né? É por isso que quando Jesus Cristo ele acalmou a tempestade, os discípulos pediram para ele sair de perto deles, porque disseram: quem é esse que até as ondas, que até os ventos obedecem? Então, Jesus ele tinha esse poder também sobre a natureza, né? Então isso mostra, no caso aqui da profecia de Daniel, que Deus estava controlando todo aquele processo na sua soberania. E contrasta esta imagem em Daniel com Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e Apocalipse 13, 1. Então Apocalipse 7, 1, o que está lá descrito? Apocalipse 7, 1 diz assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Está vendo aqui, ó? 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguros o quê? Os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra,
nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Está vendo aqui como Deus tem os seus anjos, estão nos 4 pontos cardeais, e esses anjos fazem o quê? Eles têm o poder sobre os ventos. Apocalipse 13:1, ele nos diz: vi emergir do mar, olha aí, do mar também, lá no futuro, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. No Novo Testamento, o livro de Apocalipse é um desdobramento da profecia de Daniel. Então, aqui você vê, versículos 2 e 3, esse mar das nações, com essas 4 bestas, esses 4 animais emergindo. Versículo 4 diz assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então Daniel diz: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Olha, o leão ficou em 2 pés. Ao invés dos 4 apoios, ele ficou só com 2. E lhe foi dada mente de homem. Então olha que coisa interessante. A primeira besta, a identificação da primeira besta como a Babilônia pode ser feita por comparação com o capítulo 2. Porque está falando das mesmas coisas. Então, contudo, dentro do próprio verso, há elementos que apontam nessa direção. As 2 imagens de um leão e de uma águia são ambas aplicadas à Babilônia em Jeremias. Né? Vamos ler Jeremias 4:7. Jeremias capítulo 4, versículo 7. Diz assim: já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar, para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Então ele está falando da Babilônia e ele a chama de leão. Jeremias 49:22. Jeremias 49:22. Ele fala: eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em douros de parto. Então, novamente, ele falando da Babilônia, ele a compara com uma águia. Em Lamentações, você estava em Jeremias, o próximo livro chama-se Lamentações de Jeremias. Lamentações 4:19, o profeta diz: os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Então a primeira besta, Daniel capítulo 7, versículo 4, a primeira besta é a Babilônia. A segunda besta, versículo 5, ele diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Então ele chama o animal de um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. A identificação da segunda besta como a Média Pérsia pode ser feita por comparação com o capítulo 2. E, logicamente, depois que o capítulo 2, o primeiro império é o Império Babilônico e depois é o Império Medo-Persa. A primeira clara identificação é com o capítulo 2. E também em conjunto com o capítulo 5. Para quê? Porque você sabe que no capítulo 5, quando cai o Império Medo-Persa, Belsazar é retirado, quem é que assume? O Império. Aliás, quando cai o Império Babilônico, assume o Império Medo-Persa. Então, claramente, através do estudo do capítulo 2 e do capítulo 5, você sabe que essa besta, que ele chama de algo parecido ou semelhante a um urso, é o Império Medo-Persa. Contudo, o fato de que a imagem de um urso neste versículo se levanta em apenas um dos lados, com 3 costelas em sua boca, nos ajuda a identificar o Império Medo-Persa também. Os 2 lados do urso, um mais alto e um mais baixo, né, provavelmente representam os 2 elementos da Média e da Pérsia. Você sabe quem é que predominava entre os medos e os persas? Os persas eram predominantes. Né? É exatamente isso que ele está dizendo. No caso do urso, eu falei para você que a profecia tem detalhes, né? Diz que o urso ficava de pé em um só dos seus lados. Né? Ele diz:
Versículo 5, leia novamente. Eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Então, é exatamente isso. Quando você estuda historicamente a Média Pérsia, você vê que tinha um império que predominava. Havia associação, mas um império predominava. É exatamente esse detalhe da profecia, que o urso ele se pendia para um dos seus lados, né? Então, vamos aqui. Os dois lados do urso, um mais alto e um mais baixo, provavelmente representavam os dois elementos do Império Medo-Persa. Os medos e os persas, que eram predominantes. Compare estes com os dois chifres. Vamos ler Daniel capítulo 8, versículo 3. Quando está falando capítulo 8, ele diz assim: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, no qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. O que é que você entende quando você está olhando o capítulo 8? Daniel já está comparando a Média Pérsia com um carneiro. Só que esse carneiro tinha 2 chifres. Um mais alto do que o outro. É exatamente esse detalhe, né? Porque o lado persa do império, ele era mais poderoso do que o lado médio. Então, quando você olha Daniel capítulo 7, ele está falando que o Império Medo-Persa é parecido com aquele urso. Lá no capítulo 8, ele fala do mesmo império, mas está falando dos chifres, que tinham um mais alto e um mais baixo. E você vai ver que esse carneiro, lá no capítulo 8, quando você estudar, ele vai se digladiar com um outro animal, que já é a representação do Império Grego, que vem depois. Então, as 3 costelas na boca do urso são melhores representadas como as conquistas dos persas. Então, os persas, eles conquistaram Lídia, a Babilônia e o Egito, nessa ordem cronológica. Então, por que o urso tinha aquelas 3 costelas? Representando as conquistas do Império Medo-Persa. Lídia era um império localizado na Ásia Menor. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Então, primeiro veio o quê? O leão com asas de águia. Depois veio o urso com 3 costelas na boca. E agora aparece o quê? Um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Então, essa terceira besta é o quê? É o terceiro império, que é o Império Grego, né? A frase depois disto, ou a expressão depois disto, mostra que a visão é sequencial e que todos estes impérios surgem na história um após o outro. Eles não surgem ao mesmo tempo. Esses impérios se sucedem. O animal usado aqui é um leopardo com 4 asas como uma ave ou como um pássaro, né? Ambas as imagens, elas traduzem a ideia de velocidade. O leopardo, ele é um animal rápido, é um animal, digamos assim, lento como o urso. O urso é rápido, né? Mas ele não é mais rápido que um leopardo, né? O urso corre mais do que a gente. Você pensa que ele é lento, né? Ele corre mais do que o ser humano. Se um urso encontrar com você, tem que você escapar dele, né? Porque ele é rápido em comparação conosco. Mas você bota um leopardo para correr com ele, o leopardo é mais rápido. E no caso desse leopardo aqui, além de ser mais rápido, ele ainda tinha asas, né? Então as 2 imagens aqui são usadas para traduzir essa ideia de velocidade. E realmente, o Alexandre Magno, ele teve um sucesso espantosamente rápido. Se você estuda na história, ele saiu conquistando o mundo inteiro em poucos anos. Não sei se você sabe, mas eles dizem que o Alexandre Magno, ele teve tanto sucesso por causa da formação que ele recebeu. Ele foi ensinado, né, por um grande filósofo, né? Até hoje, quando você olha e escuta falar o nome Aristóteles, você fica impressionado, porque Aristóteles e a sua filosofia chegam até os nossos dias. E ele foi o tutor do Alexandre Magno, né? E esse homem, ele recebeu toda essa formação e quando o pai dele morre, ele assume, o império já estava num certo poder. Mas, logicamente, quando Alexandre Magno assume, com a capacidade intelectual que ele tinha
e o exército que o pai dele já tinha deixado, rapidamente ele se torna a maior potência do mundo. Então, essa figura, o autor diz aqui, ela se ajusta perfeitamente com o que aconteceu com o Império Grego na história, que foi historicamente conhecido como aquele império que se sucedeu ao Império Medo-Persa. Biblicamente, esta identificação é estabelecida em Daniel capítulo 8. A rapidez ou a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou a maioria do mundo, incluindo a Pérsia, para o Império Grego, é um fato bem documentado na história. Então, o leopardo, ele era esse animal rápido, né? Por isso associando com a trajetória de Alexandre, mas esse leopardo também tinha 4 cabeças, né? Você lembra? Ele diz que ele tem 4 cabeças. Então, essa descrição alude ao fato de que o império foi dividido em 4 partes depois que Alexandre o Grande morreu. Não sei se você conhece a história, né? Ele morre rapidamente também e ele não deixa sucessor. Então, ele tinha 4 generais. Cada um ficou com uma parte do império. Por isso é que o império surgiu rapidamente, mas rapidamente se desintegrou, né? Porque quando você não tem sucessor, aquilo que você faz fica dividido, né? Tem briga e rapidamente a coisa se acaba. Então, as 4 cabeças são mencionadas, fazer ligação com isso, né? Que o império se dividiu entre os 4 generais de Alexandre, e elas são mencionadas novamente em Daniel capítulo 8, versículo 8, quando fala: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, quando você for estudar o capítulo 8, você vai ver que é a briga de um carneiro com o bode. O carneiro é o quê? É o Império Medo-Persa. E o bode é o Império Grego. Mas ele vai dizer que quando o Império Grego se torna notavelmente conhecido, o único chifre que ele tinha, o bode só tinha um chifre, que era quem? Alexandre Magno. Aquele chifre se quebra e surgem no lugar 4, que eram os 4 generais de Alexandre. Daniel capítulo 8, versículo 22. Ele diz: o tecido quebrado, que no versículo 21 ele interpreta, ó, o bode peludo é quem? É o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se, 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. De fato, os generais dominam por um tempo, mas depois eles são absorvidos pelo Império Romano. Então, e aparece novamente a menção em Daniel capítulo 11, versículo 4. Versículo 4 de capítulo 11 diz assim: mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Então está tudo referindo ao fato que Alexandre Magno não deixou sucessor. Então o reino foi dividido em 4 partes, uma para cada general que ele tinha. Aí finalmente Daniel vai falar agora da 4ª besta. Vamos lembrar de novo, a primeira besta, o Império Babilônico, é representado com um leão com asas de águia. A segunda besta é um urso, que é o urso com as 3 costelas na boca, que é a conquista da Média-Pérsia, da Lídia, da Babilônia e... qual é o terceiro reino que eu falei? Do Egito. Do Egito, né? Aí aparece depois o leopardo, que é a terceira besta, que ela tinha 4 cabeças e tinha asas. Está se referindo ao Império, o quê? Ao Império Grego. E agora vamos para a 4ª besta, versículos 7 e 8 de Daniel capítulo 7. Diz assim: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então você percebe porque que Daniel, lá no início da visão, ele passou tanto tempo observando, passou tanto tempo contemplando, passou tanto tempo analisando tudo isso, porque ele não podia olhar para tudo aquilo de uma forma o quê? Meramente
como você faz no cinema, né? Você vai para um espetáculo, né? Você olha e aquilo para você é o quê? É mero entretenimento. Você olha os detalhes, né? Às vezes a gente não olha. Você vai para um local e você acha tudo muito bonito, mas você não se liga com os detalhes. Mas no caso de Daniel, ele estava tendo aquela visão e ele tinha que detalhar. Tudo que ele estava vendo tinha um significado. Tudo aquilo tinha uma aplicação. Por isso ele ficou tanto tempo observando, né? Ele ficou tanto tempo olhando. Às vezes a gente não entende a Bíblia por isso, porque tem alguns trechos da Bíblia que são assuntos extremamente delicados. E você precisa de tempo. Você precisa de bastante, digamos assim, paciência, de bastante dedicação para entender aquilo ali. Se você tem essa dedicação, tem essa paciência, você entende. Mas se você não tem, você tem uma visão meramente superficial, né? E normalmente na vida cristã, dependendo do tipo de visão que você tem da Bíblia, vai se depender também do tipo de vida cristã que você vai levar. Porque quanto mais profunda for a sua visão sobre a Bíblia, mais Deus vai dar oportunidades para você. Porque adianta você receber oportunidades na nossa vida secular. Adianta você receber oportunidades sem formação? A pessoa vai lhe chamar e você não vai poder assumir. Se você quer ser como Daniel, o cara que teve uma função muito importante no reino de Deus, vai ter que ter esse tipo de atenção, esse tipo de cuidado com as coisas de Deus. Então, ele diz, a quantidade de material que descreve ou que fala sobre a quarta besta é significantemente mais completa ou mais detalhada do que as outras bestas, mostrando que esta visão concentra-se no último império antes da vinda do reino de Deus. Isto está em contraste com o sonho de Nabucodonosor em capítulo 2, que concentrou o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, ele vai falar mais sobre qual império? O Império Babilônico, que é o primeiro. Mas aqui, já no capítulo 7, que ele fala da mesma sequência, mas ele dá mais detalhes em relação ao último reino que vem antes do reino de Jesus, né? Do último reino. Então a quarta besta não é tomada da ordem natural dos animais, mas parece ser algo mecânico. Porque veja, ele diz, eis aqui o quarto animal, mas ele não diz que animal é esse, né? Ele diz que ele é terrível, espantoso, sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, era diferente de todos os animais que apareceram antes, e tinha 10 chifres. Ele disse que animal é esse? Não. Ele disse que era bem diferente. Por isso o autor fala, a quarta besta não é tirada da ordem natural dos animais. Ela aparenta ser algo mecanizado. É um animal que tem dentes de ferro e tem mandíbulas de bronze. É extremamente forte. E ele pisa as suas vítimas, que são as nações, né, que são vítimas daquele império. A identificação desse quarto império mundial nunca é dada explicitamente em Daniel, né? Em capítulo 11 de Daniel, versículo 30, ele fala de um reino chamado Quitim, né? Ele diz, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que estiverem desamparados à Santa Aliança. Então, esse reino de Quitim, no capítulo 11, versículo 30, pode ser uma pista implícita de que aqui é o reino romano, uma vez que o termo foi frequentemente associado com os romanos. Então, no passado, né, essa palavra Quitim, ela tinha uma associação com Roma. Por isso que aqui, inicialmente, se sabe que na sequência era Roma. Mas aqui, o próprio texto não diz claramente nenhuma ideia que dê para identificar. O termo tem sido usado para se referir a muitas nações do mundo através dos tempos. É usado, por exemplo, para esse termo que tinha, é usado para se referir à ilha de Chipre, a Grécia e até mesmo os caldeus. Contudo, ele normalmente significa aqueles que vêm do oeste, usando Israel como um ponto de referência. E, portanto,
não é um termo técnico. Então, quitim, quando eles usavam quitim, podia se referir a Roma, mas tinha várias outras possibilidades, né? Então, por isso que aqui no texto ele não diz claramente que reino é esse, mas a gente sabe pela sequência que é Roma, né? Poderia se aplicar com igual vigor tanto a Grécia como a Roma, dependendo de quando os eventos históricos estariam acontecendo. No contexto do capítulo 11, versículo 30, não há opção outra do que identificar como Roma. O animal aqui tem quantos chifres? Versículo 7, Daniel 7:7. Ele diz o qual tinha quantos chifres? No finalzinho? 10. Né? No versículo 7 fala que ele tinha 10 chifres, que são identificados como 10 reis ou reinos. Veja o versículo 24. Ele diz: os 10 chifres correspondem a quê? A 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então, ele está dizendo que esse reino, ele não tinha uma pequena, digamos assim, descendência. Ele era um reino que tinha 10 reis associados a ele, e depois surge um outro rei mais poderoso que se levanta contra 3. Então, isso também está relacionado com Apocalipse 13:1. Se você vai lá para Apocalipse 13:1, ele vai associar esse quarto reino com aquele reino que vai surgir lá em Apocalipse 13. Ele diz, ó: vi emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres? 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então é a mesma besta. A besta de Daniel capítulo 7, versículo 7, é a mesma besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Então, isto correlaciona com os 10 pés da estátua no capítulo 2. Você lembra? 10 pés não, 10 dedos. Lembra que a estátua ela tinha, logicamente, 10 dedos? Então veja como os detalhes da profecia, né? A estátua tinha 10 dedos. Aqui você vê essa besta com 10 chifres. E a mesma besta de Apocalipse capítulo 13 com 10 chifres, que era a relação com 10 reis, né? Enquanto muito se debate, ou muito debate tem sido feito com relação ao local e à extensão dos 10 reinos, é mais razoável ver que os 10 reinos são partes do quarto Império Mundial. Então, ele está dizendo, Roma é uma associação de nações, né? Hoje mesmo, quando você tem a chamada União Europeia, são várias nações, né? Na época do auge do Império Romano, eles tinham o imperador, né? Mas houve uma época em que Roma tinha um poder mais difuso, não era tão concentrado como a época dos imperadores, porque Roma passou por várias fases, né? Então ele está dizendo aqui que esses 10 reinos na verdade, digamos assim, os tentáculos daquele reino único que era chamado Império Romano, né? Muitos dispensacionalistas têm, portanto, esperado que estes reis surjam de dentro das fronteiras do Império Romano. Aí ele vai dizer aqui, veja bem, ele diz que um chifre surge, né? No versículo 7, tinha aqueles 10 chifres. Versículo 8, como é que ele diz? Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como de um homem, e uma boca que falava com insolência. Você está vendo como a linguagem aqui é uma linguagem metafórica, é uma linguagem figurada? Um chifre que fala, um chifre que se parece, como ele diz aqui, né, com olhos como os de um homem, é porque exatamente Daniel estava olhando, estava vendo uma visão estranha. E ele passou muito tempo observando aquilo ali, ele tentou retratar aquilo com a linguagem que mais se aproximasse do que ele estava vendo. Porque, na verdade, era uma mensagem que vinha cifrada, né? Depois é que ele vai apresentando os detalhes disso aí. Então ele fala aqui, um chifre adicional surge, né? Agora não eram mais 10, seria um a mais. E esse chifre é chamado pequeno chifre, que aparentemente destrói com violência 3 dos outros 10, né?
dentro do império. Ele também surge com proeminência, como sendo o líder do império. Não há evidências bastante que seja dada para identificar com precisão quais são os 3 reinos que ele destrói. Só fala que eram 3. A descrição do pequeno chifre no versículo 8 é interessante. Diz assim: ele possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que pronunciava blasfêmias, que pronunciava, como ele diz aqui, palavras insolentes. Daniel observa que essas palavras insolentes novamente são pronunciadas no versículo 11. Olha como é que ele fala aqui. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então, esse chifre pequenininho que surgiu, ele falava com bastante insolência. Isso é observado no versículo 8 e versículo 11. Daniel nota que essas palavras insolentes são descritas como partindo desse pequeno chifre. Isso pode ser comparado com outras passagens da Bíblia, né? Essa disposição desse pequeno rei está lá descrita em Daniel, capítulo 11, versículo 36. Vamos lá ver. Daniel 11, 36. Diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então ele está falando que esse pequeno chifre que surge é um rei. E ele, embora surja com essa descrição de ser pequeno, mas rapidamente ele conquista 3 outros reis. Então ele se fortalece. E quando ele se fortalece, ele tem agora um tipo de arrogância nas suas palavras. E essa arrogância chega ao ponto dele, o quê? Contestar até a autoridade do Deus dos céus. E por algum tempo isso é permitido, né? Então isso mostra nas nossas vidas, né? Às vezes você conhece aquela pessoa que é ateu e ele se vangloria de ser ateu, ele até zomba de quem acredita em Deus. E às vezes algumas pessoas chegam para mim e perguntam: mas pastor, o cara tem coragem de dizer isso contra Deus, né? Uma vez a gente dava estudo bíblico para umas pessoas e elas trabalhavam com um cara que era ateu e ele dizia: mas Deus não existe. O cara abria a boca mesmo e desandava palavras loucas, blasfêmias contra Deus. E aparentemente você dizia: nada acontece com o cara. Deus dá o tempo. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus paciente, ele permite a pessoa. Por que aquela pessoa está dizendo essas coisas? Eu não sei. Às vezes é uma reação a algo que aconteceu na vida da pessoa, né? Uma vez eu estava fazendo uma das aulas lá no mestrado, eu tinha que escutar um debate entre 2 grandes teólogos nos Estados Unidos. Um era ateu, porque o ateu ele tem que ser um teólogo também, porque o ateu ele é o próprio Deus dele. Você entende isso, né? Por que o ateu, ele é o próprio Deus dele? Porque ele diz: não existe Deus. Mas ele pode provar isso? Ele não pode. Se ele não pode provar e ele diz que não existe Deus, quem é o Deus dele? Ele mesmo. Eu não estou provando uma coisa. Mesmo assim eu acredito nisso sem provar. Então eu me torno o meu próprio Deus. Então o ateu, ele é um teólogo, só que a teologia dele é a teologia do ateísmo. Então estava lá um ateu falando mal de Deus e ela estava sendo contra-argumentado por um teólogo que era um teólogo cristão, que acreditava em Deus. E o ateu começou lá e ele falava pesado, as declarações dele eram muito arrogantes. Só que lá na frente, o debate se prolongou, foi mais de 1 hora, né? Mas lá na frente ele explicou. Ele não queria explicar, mas ele acabou se traindo nas palavras e ele deixou escapar que se existir um Deus, esse Deus é terrível. E aí ele começou a explicar a experiência. Ele teve boa parte da família dele morta na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Então, aquela era a razão pela qual ele era ateu.
e o sofrimento que ele tinha passado no passado, né? Então, se você vê uma pessoa que sofreu muito, você não deve ser a primeira pessoa a querer jogar pedra nela, né? Porque eu não sei porque o cara fala aquelas coisas. Deus sabe. Aconteceu alguma coisa terrível na vida dela, daquela pessoa, e Deus está dando a oportunidade para a pessoa se arrepender. Então, esse cara aqui era um rei o quê? Como a Bíblia diz, insolente. Falava coisas contra o próprio Deus. E mesmo assim Deus permitia, né? Esse rei, ele se você está tentando comparar o Velho Testamento com o Novo Testamento, lá no Novo Testamento, essa figura que Daniel está profetizando aqui, ela aparece com outro título. Vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele diz assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aquele chifre pequeno de Daniel capítulo 7, versículo 8, que é apresentado também em Daniel capítulo 11, versículo 36, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4, ele é chamado como o anticristo. Ele é o homem da iniquidade. Ele diz aqui que ele é aquele que vai se levantar no futuro, esse filho da perdição, que vai se portar como se fosse o próprio Deus. É o anticristo, né? Então, esse mesmo anticristo, ele é apresentado com que palavras lá em Apocalipse capítulo 13? A gente já leu, vamos ler novamente, só para você fazer as associações. Então, a besta, ela é apresentada em Daniel capítulo 7, versículo 8. Detalhes dela são apresentados em Daniel capítulo 11, versículo 36. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4. E aparece aqui, mais uma vez, em Daniel 13. Aliás, Apocalipse 13. E ele diz aqui: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então essa besta surge de onde? Surge do mar. Você já aprendeu o que é o mar na profecia? As nações. Então, esse homem vai surgir como sendo um líder mundial. Ele vai ser o líder de uma nação próspera que vai ter muito poder no futuro, né? Quando você compara com as outras revelações que tem na palavra de Deus, você sabe que haverá um período na chamada tribulação em que o anticristo vai ter concentrado nas suas mãos todo o poder que Deus vai permitir que ele tenha, né? Então nós damos a essa figura o nome de anticristo, uma vez que ele representa o último líder do último império mundial que vai se opor contra Deus e contra o seu filho, o seu herdeiro que virá. É claro, o termo anticristo é usado deste modo com uso teológico, né? Uma vez que ele não é chamado de anticristo oficialmente na Bíblia, especialmente não no livro de Daniel ou em Apocalipse. Então, por que você chama ele de anticristo? Se você vai para 1 João chama ele de anticristo. Mas, aqui em Daniel, ele não é chamado de anticristo. Lá em Apocalipse, ele não é chamado de anticristo. Então, é por isso que na Bíblia, a gente precisa conhecer a Bíblia inteira para você fazer as associações. Por exemplo, quando você vai para o livro de Gênesis, como nós estudamos no semestre passado, quando Eva é tentada no jardim, ela é tentada por quem? Você está dizendo Satanás, mas como é que diz lá em Gênesis? Pela serpente. Agora, quando você vai lá para Apocalipse capítulo 12, olha como é que essa serpente ela é chamada. Apocalipse capítulo 12. Aí ela diz, a palavra de Deus diz quem é a serpente. Apocalipse capítulo 12, ele diz aqui, ó, versículo 9. E foi expulso, como é que está aí? O grande, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás. Então, olha, Gênesis não diz que é Satanás, diz que é a serpente.
Mas Apocalipse, quando ele trata daquela mesma situação, ele diz a antiga serpente. Você já sabe que é Satanás. Então o mesmo acontece aqui. Ele não diz em Daniel capítulo 7, nem em Daniel capítulo 11, que esse chifre é o anticristo. Mas quando você compara toda a revelação bíblica, você vem para o Apocalipse, você percebe que ele está falando da mesma figura, pelos detalhes da profecia. Você vai para a 2 Tessalonicenses, você vê que ele é chamado lá de homem da perdição. Aí você vai para 1 João, fala que vai surgir vários anticristos. Por quê? Porque ele não é só um. Então, os teólogos dizem, né? Tem sempre um anticristo preparado. Todas as épocas, né? Então, ali, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, Hitler era o cara, né? Antes, Napoleão Bonaparte foi um tipo de anticristo. Então, se Jesus volta hoje, né? Quem vai ser o anticristo? Não dá para saber. A Bíblia não fala essas coisas. Então, nesse momento da história que nós estamos vivendo, é o momento que não tem revelação sobre ele. A gente só sabe que vai acontecer o quê? O arrebatamento da igreja. Então, versículos 9 a 12, Daniel 7, vamos ler. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve. Olha, ele introduz aqui aquele personagem, ancião de dias. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Quando você está estudando Apocalipse, capítulo 1, você vai ver que ele vai fazer uma descrição muito parecida com isso aqui. Mas ele não está falando do ancião de dias. Ele está falando lá em Apocalipse de Jesus. É por isso que a Trindade é uma das doutrinas mais claras da Bíblia. Porque tem textos que falam sobre o Pai, tem textos que falam sobre o Filho, e as características são muito parecidas, são muito semelhantes. Então a Trindade na Bíblia, você encontra a Trindade em várias fases da Bíblia. Então ele está falando sobre essa figura, ancião de dias. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Olha aí, o cara lá embaixo, o anticristo, falando loucuras. Quem era que estava ouvindo tudo, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Então ele diz, estive olhando e vi que o animal foi morto. Então aquela besta lá que estava falando, que tinha aquele chifrezinho que estava falando do Todo-Poderoso, foi morta e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Então, Daniel 7, 9 a 12. Nós frequentemente cantamos nos Estados Unidos, né? o cântico Ancião de Dias. Esse cântico é cantado com muita frequência nas igrejas americanas. E ele está dizendo aqui, quando nós cantamos esse cântico, esse hino, nós o cantamos sem realmente saber o contexto da passagem. E, na verdade, esse título, Ancião de Dias, é um título que é descrito na sala real, onde Deus se assenta como juiz. Ele julga sobre quem? A resposta é, ele está julgando o chifre pequeno. O que é interessante é que em Apocalipse, no capítulo 1, a descrição de Jesus é muito, como eu falei para você, né? É muito próxima daquela descrição do ancião de dias, né? E ali, ele não está fazendo a descrição do ancião de dias. Ele está fazendo a descrição de quem? Do Filho do Homem. Eu falei que Daniel usa muito essa expressão, né? Filho do Homem, para se referir a Jesus. Mas, é como eu falei, isso mostra como o Pai e o Filho são um, né? Como eles se identificam. Isto destaca a intenção de João em Apocalipse de mostrar a deidade de Jesus. Um ensino que está carreado em todo o Evangelho, né? O que também é significante é que o reino de Deus, que pode ser relacionado com o reino da esperança dos judeus, através do pacto de Davi, começa quando o pequeno chifre é destruído, e não antes.
Então, isto tem implicações naquela... Eu não sei se vocês vão conhecer isso, mas tem uma corrente teológica hoje, chamada dispensacionalismo progressivo. E o dispensacionalismo progressivo, ele vai dizer que Jesus já está reinando hoje. Aonde? No trono de Davi. E ele diz que esse trono de Davi está no céu. Só que no céu não está o trono de Davi. No céu está o trono de Deus. Então, quando você está olhando para a Bíblia, você tem que fixar a sua atenção nesses detalhes. Jesus não está sentado no trono de Davi. Onde é que Jesus está sentado? O trono de Deus. A Bíblia usa Davi e qualifica o trono de Davi. Então, quando Jesus voltar, onde é que fica o trono de Davi? Qual foi a cidade que Davi conquistou? Jerusalém. Então, o trono de Davi fica em Jerusalém. É por isso, digamos assim, é comprovado por várias outras passagens da Bíblia que mostram que o Messias vai reinar a partir de Jerusalém. Então, é por isso que nós, que somos literalistas, nós acreditamos que Jesus não está reinando hoje no céu. Ele vai reinar quando ele voltar, ele vai reinar na terra e vai se cumprir a oração que ele nos ensinou a fazer, né? A oração do Pai Nosso. Ele diz, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, hoje a vontade de Deus é feita na terra? Não, porque tem pecado, tem várias coisas. Mas um dia, quando Jesus volta, ele vai reinar a partir do trono de Davi. O trono de Davi fica em Jerusalém, e não no céu. Então essa é uma coisa que também você pode entender quando você está estudando a sequência da profecia de Daniel. Ele vai mostrar as bestas, e ele vai dizer que o ancião de dias vai destruir o quê? Aquele pequeno chifre que está na última besta. Então isso mostra o quê? Que naquele reavivamento do Império Romano, quando ele for julgado, aí sim o reino de Deus vai se instalar. Aí leia os versículos 13 e 14. Daniel capítulo 7. Daniel diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Está vendo aqui agora a volta de Jesus? Eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Está vendo como são duas figuras distintas? E o fizeram chegar até ele. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, relembre que este termo, o Filho do Homem, é o termo que mais frequentemente é usado, que Jesus usou para se auto-identificar. Jesus ele sempre chamava a si mesmo de como Filho do Homem. Filho do Homem. Por quê? Que era o termo que tinha sido cunhado por Daniel no Velho Testamento. E o judeu já sabia. Quando ele se chamava de Filho do Homem, o judeu sabia que ele estava se identificando com o Messias. Por isso que muitas vezes eles tentaram apedrejar Jesus, que eles não acreditavam nisso, né? Então esse termo foi usado muitas vezes, com muita frequência, por Jesus para se auto-identificar nos evangelhos. Em geral, nós temos mal compreendido esse termo como Filho de Deus. Então, Filho do Homem é diferente do termo Filho de Deus. Você provavelmente ouviu que o termo Filho de Deus se refere à deidade de Cristo, enquanto que o termo Filho do Homem se refere à humanidade de Cristo. Enquanto possa haver alguma verdade nessa declaração, essa abordagem ela é inadequada para explicar os textos. Por um lado, neste capítulo, o Filho do Homem é celestial. Está vendo? Quando você diz que, quando Jesus se identificava como Filho do Homem, ele estava externando, ou estava, de certa forma, ilustrando a sua humanidade, não faz muito sentido na cabeça do judeu. Porque quando o judeu ouvia essa expressão Filho do Homem, ele lembrava de Daniel. E Filho do Homem estava onde para Daniel? Estava no céu. Então, como é que um homem vai estar no céu? Então, essa expressão Filho do Homem, ela é uma expressão transcendente. Ela não é terrena. Ela não destaca, portanto, a humanidade de Jesus. Pelo menos não aos olhos dos judeus, né? Então, quando alguém diz Filho do Homem, Jesus estava identificando-se com a sua humanidade. Não faz sentido com a teologia.
Por quê? Porque essa expressão tinha um sentido profético. E as expressões proféticas, elas são muito, digamos assim, técnicas. Então, quando você está estudando profecia, quando você escuta a expressão filho do homem, não lembra dos evangelhos, lembra de Daniel. E para Daniel, filho do homem era exatamente a figura que se colocava diante do ancião de dias, os dois com a mesma autoridade, com o mesmo poder. O termo filho de Deus é usado por Jesus pelo menos em 4 diferentes modos. Jesus é chamado de filho de Deus por conta da sua deidade, né? O relacionamento que Cristo tinha com o Pai dentro da Trindade. Portanto, esse é um termo que realça aspectos da Trindade, né? Então, filho de Deus, você pode associar com a deidade de Jesus. Jesus é chamado de filho de Deus por causa da sua encarnação. Então, Lucas 1, 31, 35, quando Jesus estava sendo encarnado, ele estava explicando essa sua encarnação pelo fato de ele ser filho de Deus. Jesus é chamado filho de Deus também por causa da sua ressurreição. Romanos 1,4 vai dizer, por que ele ressuscitou? Porque ele era filho de Deus. E Jesus é chamado filho de Deus por causa de que no futuro ele vai se tornar o rei de Israel. Então esse é um título messiânico. Então, você vê, né? Filho de Deus, esse termo se refere à deidade de Jesus, à encarnação, à ressurreição e à messianidade de Jesus. São 4 explicações para esse mesmo título. Então, como a expressão filho do homem, ela tem mais um apelo profético. Então, os amilenistas, eles chamavam mais Jesus como filho de Deus. Mas os dispensacionalistas, como eles trouxeram de volta essa importância da profecia, eles têm mais interesse na expressão filho do homem que na expressão filho de Deus, por causa dessa herança profética associada com essa expressão. Várias passagens juntam esses 2 títulos, né? Por exemplo, Deus promete a Davi na aliança davídica que Salomão seria filho de Deus, né? Assim, falando dessa maneira. Abra aí, por favor, 2 Samuel 7,14. Então você vai ver aqui, embora Salomão fosse filho do homem, digamos assim, mas Deus está dizendo que como em Salomão ele iria cumprir a aliança davídica, ele foi chamado de filho de Deus. 2 Samuel 7,14, como é que está escrito aí? Ele diz assim, Deus falando, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então Deus diz que Salomão seria, né, esse filho que ele teria. Mas, logicamente, Salomão não cumpriu totalmente essa profecia, né? Só parcialmente foi cumprida em Salomão. Então, em rápidas passagens, em rápidas palavras, né, que na verdade não foram tão rápidas assim, a gente poderia passar para você isso sobre o capítulo 7 de Daniel. Você veja, é um capítulo que tem muitos detalhes técnicos, né? E acredito eu que se você tiver interesse em mais detalhes, você pode ir para aquele seu material que eu escrevi, aliás, que eu mandei para você no grupo, né? E pode ver um pouquinho mais dos detalhes. Mas antes que acabe aqui o nosso tempo, vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre o capítulo 8. Esse capítulo, Daniel tem um sonho, né? E agora, depois que ele tem a interpretação do sonho, porque se você ler o restante da história, nós lemos de forma, digamos assim, não linear, nós fomos lendo versículos em separado, mas aí quando termina essa interpretação do sonho que Daniel recebe, da visão, na verdade, aí começa o capítulo 8, né? Então, aqui no capítulo 8, você vai ver aquilo que eu tinha falado lá no início. Ele se situa onde? Antes também do capítulo 5. Por quê? No primeiro versículo ele diz, no ano 3º do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Então aqui ele vai ter outra visão. Aqui só para você ter uma noção geral. A visão do capítulo 7, ela dá os detalhes dos 5 impérios. Mas a visão do capítulo 8, ela é mais focada em alguns trechos entre esses impérios.
Então você vai ver que grande parte dessa visão aqui está relacionada mais ao período entre o Império Medo-Persa e o Império Grego, né? Apesar dela conter alguns outros trechos também de revelação. Então, o primeiro detalhe que se apresenta está aí no versículo 3. Então ele está nessa visão, ele diz, versículo 3: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Então esse carneiro tinha 2 chifres. A gente já viu, esse carneiro está representando que império? Medo-Persa. Então ele tinha 2 chifres e os chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. A mesma história do urso, né? Lembra que o urso ele ficava pendendo para um lado? Mesma coisa. O mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente. Ou seja, essa era a direção que o império estava indo, tentando conquistar. E para o norte, e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade. E assim se engrandecia. Quer dizer, ele estava sozinho, né? O carneiro surgiu depois do Império Babilônico e saiu dominando para o norte, para o sul, mas rumo ao quê? Ao ocidente. Então ele diz, o carneiro, nos versículos 3 e 4, é explicitamente identificado no versículo 20 como o Império Medo-Persa, que tinha seus 2 chifres, representando respectivamente a Média e a Pérsia. No versículo 4, a questão do orgulho é mencionada novamente, porque esse carneiro, ele agradava-se e como é que diz aqui no versículo 4? Fazia a sua vontade e se engrandecia, né? Porque aqui a gente sabe que aqui também é o Império Medo-Persa. No versículo 20 ele diz, aquele carneiro com 2 chifres que viste são quem? Os reis da Média e da Pérsia. Então, tem alguns momentos que ele identifica claramente quem é, né? Mas tem outros momentos que não. É por isso que quando no capítulo 7 a gente estava falando daquele última besta, ele não identificou quem é. Ele não identificou, ele só disse que era um animal que tinha dente de ferro, tinha aqueles 10 chifres, depois tem um chifre que surge. Mas aqui claramente ele está dizendo, o carneiro é quem? É a Média Persa. Versículo 5 vai falar de outro animal, não é mais do carneiro. Ele chama, que animal é esse aqui? Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Lembra como é que o Império Grego tinha sido descrito? Aquele leopardo que tinha asas de ave. Por isso ele está dizendo que o carneiro ele não tocava no chão, porque vinha com muita velocidade, né? O leopardo destacava a velocidade e assim as asas. Então, esse carneiro é identificado explicitamente no versículo 21 como a Grécia. Olha o que ele diz. Esse carneiro não, esse bode. Mas o bode peludo, estou aqui em Daniel 8, 21, é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Que a gente já sabe, era Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande. Então, a Grécia conquista os médios e os persas militarmente, né? Esse chifre que era bastante destacado entre os olhos era o primeiro rei, que sem dúvida nenhuma se refere a Alexandre o Grande. Observe que a questão do orgulho, que ela surge também em relação a esse império. No versículo 8, fala a mesma coisa que aconteceu com o carneiro, acontece com o bode. O versículo 8 diz, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, ele está falando, o mesmo problema que acontece com o império, infelizmente acontece com o outro, porque todos são seres humanos, né? E o problema que Alexandre o Grande teve era também um problema que os Medos e os persas que já tinham sofrido anteriormente. Ele fala, observe essa questão do orgulho e você percebe o julgamento de Deus que é lançado sobre esse chifre que é orgulhoso, né? Ele vai dizer aqui no versículo 8, o bode se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Então, a morte de Alexandre é repentina, né? No auge, ele diz que ele estava alcançando o mundo praticamente inteiro da sua época quando ele morre. É o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei.
que a gente já sabe era Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande. Então, a Grécia conquista os médios e os persas militarmente, né? Esse chifre que era bastante destacado entre os olhos era o primeiro rei, que sem dúvida nenhuma se refere a Alexandre o Grande. Observe que a questão do orgulho, que ela surge também em relação a esse império. No versículo 8, fala a mesma coisa que aconteceu com o carneiro, acontece com o bode. O versículo 8 diz: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, ele está falando, o mesmo problema que acontece com o império, infelizmente acontece com o outro, porque todos são seres humanos, né? E o problema que Alexandre o Grande teve era também um problema que os médios e os persas que já tinham sofrido anteriormente. Ele fala, observe essa questão do orgulho e você percebe o julgamento de Deus que é lançado sobre esse chifre que é orgulhoso, né? Ele vai dizer aqui no versículo 8, o bode se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Então, a morte de Alexandre é repentina, né? E aqui fala que surgem 4 chifres, versículo 8, né? Quebrou-se o grande chifre, em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Os 4 chifres que são mencionados se referem às 4 divisões do exército de Alexandre o Grande que tomaram o seu império após a sua morte. Após um período de vários anos, mudanças ocorreram nessas divisões. E observe que aqui, infelizmente, a gente não pode olhar porque estava muito quente, eu acabei achando melhor desligar. Mas ele vai trazer alguns mapas mostrando a evolução do império de Alexandre o Grande, né? Quando você olha no mapa, realmente fica claro para você entender a quantidade de terra, né, de território que Alexandre conquistou, né? É uma coisa realmente impressionante. E quando acontece essa divisão, depois na próxima aula a gente vai estudar Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, ele se situa exatamente no período em que o Império Grego está saindo de cena e está entrando o Império Romano, né? E não sei se você já ouviu falar, né? Mas houve um homem na história desse Império Grego que assumiu uma das divisões do Império Grego, chamado Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio é um tipo de anticristo, porque ele também tinha ódio aos judeus, né? E ele dominou a parte do Império Grego que tinha poder naquela região que hoje é Israel. Então, como ele queria que os judeus se dobrassem a ele e os judeus não fizeram isso, então ele comete uma série de atrocidades, né? E uma das maiores atrocidades que ele comete, ele sacrifica um porco e derrama o sangue dentro do templo dos judeus. Quer dizer, ele estava fazendo tudo para o quê? Profanar o templo. E na história das profecias, é interessante que as coisas se repetem. Quando você vai olhar lá na frente, o livro de Apocalipse vai falar que o anticristo vai fazer algo muito parecido. Vai ter um terceiro templo na história de Israel. Lá na frente, o anticristo vai fazer essa mesma coisa. Só que com muito mais poder do que o que tinha Antíoco Epifânio. Aí é interessante, esse capítulo 8 ele vai nos dar algumas coisas muito interessantes sobre seitas. O que é uma seita, você sabe? O que é a definição de seita? Seita é um tipo de religião que se aproxima do cristianismo em alguns aspectos, mas que se distancia dele por ofender uma doutrina primordial do cristianismo. Por exemplo, o Testemunho de Jeová nós consideramos seita. Por quê? Porque para nós cristãos, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Isso é a coisa mais clara que tem na Bíblia. Você estudando o Novo Testamento, você vê, Jesus se identifica como Deus e apresenta-se como Deus, e há inúmeras passagens que mostram que Jesus Cristo é Deus. Os testemunhos de Jeová não acreditam nisso. Eles vão dizer que Jesus não é Deus.
Deus é o Pai. Ele vai dizer que Jesus Cristo é Filho de Deus, mas não é Deus. E ao fazerem isso, eles ofendem uma doutrina que a gente diz cardinal do cristianismo, que é a deidade de Jesus. Mas só tem o Testemunho de Jeová como seita? Não, tem várias outras. Normalmente as seitas, elas surgem, porque como eu falei para você, tem um determinado momento da história em que elas fazem interpretações muito ousadas das profecias. E aí elas recebem muitos holofotes. Né? O Testemunho de Jeová, não sei se você sabe, mas eles já disseram no passado, hoje eles não falam mais isso, mas no passado eles já marcaram a data da volta de Jesus. Tem que ter cuidado com essas pessoas que são dogmáticas em assuntos de profecia. O cara diz, olha, Jesus vai voltar dia tal. Ou isso vai acontecer. Rapaz, eu só sei o que vai acontecer quando a Bíblia fala. Só que, como eu mostrei para você, ela usa uma linguagem muito o quê? Alegórica. Ela, digamos assim, porque Deus não queria deixar todos os detalhes registrados, ele usou essa linguagem. Ele falou que o último reino vai ter esses 10 chifres. O que são esses 10 chifres? Você associa com 10 reinos. Mas quais são os reinos? Ele não diz. Ele não diz. Então é por isso que você tem que ter muita cautela. Né? Você tem que estudar a Bíblia com muita reserva para você não sair fazendo aí essas asseverações ousadas que vão colocar Deus em xeque. Né? Aqui em Daniel 8,14 tem uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ele me disse, Daniel está tendo a visão, e ele recebe essa revelação. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu não falei que o Antíoco Epifânio fez aquele absurdo, né? Ele profanou aquele local, né? Então ele está dizendo que aquele estado de profanação, ele ia durar esse período, 2.300 tardes e manhãs, até que o santuário fosse purificado. Daniel 8,14 é um dos versículos mais importantes da Bíblia inteira para os adventistas do sétimo dia, que é um outro tipo de seita. Por que nós chamamos adventistas de seita? Porque eles também ofendem uma doutrina cardeal. Eles dizem que o sábado é santo. E para alguns adventistas, se você quebrar o sábado, você não é salvo. Então ofende a nossa doutrina da salvação pela fé, através da graça somente. Você é salvo porque você guarda o sábado, porque você come determinada carne, ou essas coisas? Não, não é salvo por isso. Mas os adventistas, alguns adventistas, hoje já tem uma certa, digamos assim, um certo desenvolvimento. A maioria dos adventistas, se for conversar, eles vão dizer, não, eu acho que isso não salva não, quem salva é Jesus. Mas a religião, quando foi fundada, ela foi fundada nessa direção. Talvez hoje ela esteja se adequando mais com a realidade, né? Até porque as pessoas começam a ler a Bíblia, né? A mente começa a abrir e às vezes a própria religião vai mudando. Mas o início do adventismo foi caracterizado por esse tipo de interpretação meio equivocada da Bíblia. Aí eles vieram para esse versículo, Daniel 8,14, e eles disseram que através desse versículo eles sabiam o dia em que Jesus voltaria. Por quê? Olha o que eles disseram. Um pregador chamado William Miller começou, por volta de 1820, a pregar que Jesus estava voltando à Terra para restabelecer seu reino em 1843. Olha aí, o cara começou a pregar em quando? 1820. Então ele diz, em 23 anos Jesus vai voltar em 1843. Ele diz, ele baseou aquela profecia em uma visão histórica de Daniel 8,14. Porque ele foi dizer que cada um desses dias representava um ano. Então era quantos dias? 2.300. Então 2.300 dias é uma predição de quando terminará, né, aquele período de profanação e quando começará a rededicação do templo. Né? Contudo, Miller seguiu uma visão de que um dia significava um ano. E ele tomou 2.300 dias como 2.300 anos. Ele também
tomou que a restauração na passagem seria a segunda vinda de Cristo. Aqui não está dizendo que 2.300 dias depois Jesus voltaria, mas ele interpretou assim: Jesus vai voltar daqui a 2.300 anos. Aí por isso ele começou a pregar sobre isso. Então, o ponto de partida para o começo desses 2.300 dias é exatamente o ano 457 antes de Cristo. Uma simples matemática trouxe a final de 2.300 dias como sendo 1843. E aí ele diz assim: esse cara causou uma grande polêmica em Nova York, na Pensilvânia, porque à medida que o tempo se aproximava, né, ele começava a pregar com mais intensidade. Seus seguidores nos deram o estereótipo de pessoas que começaram a morar no topo das montanhas, em casas brancas, aliás, em hobbies brancos, esperando a vinda de Jesus. Então, esse cara chamavam de Miller, né? E todas as pessoas que acreditaram nele eram chamadas de Milleritas. Jesus vai voltar. Então vamos para mais perto onde ele estiver. Vamos para as montanhas mais elevadas dos Estados Unidos. Vamos todo mundo de branco, ele vai voltar. Jesus não veio. Só que Miller, a explicação de Miller é que ele contou um ano atrasado. Então em 1844 ele repetiu a mesma coisa. Ele não se deu por vencido. 1843 Jesus não veio, ele disse: eu errei por um ano, vai ser ano que vem. Aí começou toda aquela loucura de novo, né? Então ele diz, e novamente ele falhou, porque Jesus não voltou, né? E essa falha veio a ser veiculada em todos os grandes jornais dos Estados Unidos, né? Eles aqui, infelizmente, alguns dos seguidores de Miller, né? Porque lá na frente Miller acabou reconhecendo que ele tinha errado. Alguns seguidores dele seguiram uma jovem chamada Ellen White, que não estava disposta a aceitar a decisão de Miller. Eles desenvolveram uma teologia chamada de julgamento investigativo, que ensinou que Cristo retornou, mas não para a Terra. Ele entrou em um tabernáculo celestial e começou um novo ministério de julgamento. Isso se tornou a dupla doutrina que estava por trás de um grupo surgido e chamado de Adventismo do Sétimo Dia. Então, a doutrina adventista do sétimo dia surgiu desse ponto. O Miller, por isso que no passado eles chamaram adventistas também de Milleritas, né? Esse Miller, ele começou a coisa, depois ele viu que estava errado, mas a Ellen White assumiu o barco e disse: não, ele está certo. Jesus voltou, só que ele não voltou para a terra. Ele veio, viu a terra e voltou para o céu. E estabeleceu um tabernáculo celestial. Agora, de onde ela tirou isso, né, é que ninguém sabe. Eu já via demais, né? Então, a gente não conseguiu terminar o capítulo 8, né, mas semana que vem a gente continua e vai começar um pouquinho do capítulo 9 também. Então, tem muita coisa interessante para a gente tentar investigar nesses dois capítulos, né? Vamos terminar com a palavra de oração, pedir ao pastor Davi para orar, agradecendo a Deus pela nossa aula. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que tem nos dado bastante oportunidade de ver que é a verdade. A maior razão realmente de profecias é para provar que o Senhor mesmo sabe todas estas coisas e que nós podemos confiar em Ti. Israel deveria ter, na época, também confiado, mas não fizeram. E assim, Senhor, o Teu plano, que está claramente dito aqui, ainda parte futura, uma boa parte que o Senhor há de fazer. Ajuda-nos, Senhor, de seguir a Ti com a confiança que a Tua palavra é a verdade, podemos ficar certos disso. Agora, Senhor, muito obrigado pelo tempo que temos tomado aqui, também que temos aprendido mais um pouquinho. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença.